noite, estamos começando mais uma edição do Cartão Verde. Abrimos o programa com imagens do nosso convidado de hoje, Juliano Belletti, ex-jogador, comentarista, dirigente de futebol. E antes de começarmos a conversa, sem perder tempo, vamos aos destaques do Cartão Verde de hoje. O Cruzeiro faz 2-0 no Flamengo em pleno Maracanã e a torcida do time mineiro solta a voz. Derrotado pelo Colo-Colo no Chile, o torcedor corintiano só não teve desgosto maior porque o goleiro Cássio voltou a viver uma noite daquelas. O Santos empata com o Ceará em jogo adiantado do Brasileirão e segue sem saber o que é vencer depois da Copa. Atlético Paranaense avança na Copa Sul-Americana em grande estilo, goleando Peñarol no Uruguai. Bom, este meio de semana de Libertadores e Copa Sul-Americana reservou grandes alegrias para a torcida do Cruzeiro. Conseguiu uma grande vitória no Maracanã diante do Flamengo. Em jogo de ida das oitavas da Libertadores também está feliz a torcida do Furacão. O Atlético Paranaense, a gente viu aí, avançou na Copa Sul-Americana, goleando o Peñarol em Montevidéu. Já corintianos e gremistas derrotados terão de dar o troco no Colo-Colo e no Estudiantes se quiserem seguir no mais cobiçado torneio de futebol dessa nossa América. Torneio que deveria ser elegante, mas que segue mantendo a sua fama de mal. E o Belletti, nosso convidado de hoje, vai poder nos dizer o quanto há de verdade nessa deselegância da Libertadores, já que disputou e venceu torneios tidos como o suprassumo da elegância. Aqui ao meu lado, como sempre, nosso trio titular, capitaneado por Roberto Rivelino, o lendário que você vê aí no vídeo, e pelos jornalistas Vitor Biner e Celso Unzelt, que vocês estão vendo na sequência, craques também, sem a menor sombra de dúvida. Muito boa noite, senhores. Obrigado, Belletti, mais uma vez. É só deselegante a Libertadores mesmo? A gente fala até pouco disso, mas a gente sabe que todo esporte tem intimidação, né? Eu imagino que veladamente, na hora que você vai disputar um jogo dos bons mesmo, de uma Champions, por exemplo, o pau come, mas é na elegância, sem dar muito mole para quem está acompanhando, se é que isso é possível, com tanta câmera em campo. O que tem de verdade nisso, afinal, Belletti? É bem diferente, né? Boa noite, amigos. Baita satisfação. Tem diferente de educação, né? A preocupação em se jogar futebol. É chave. O respeito ao torcedor, o respeito às regras, respeito ao adversário. Tudo isso está em primeiro lugar. Não está em primeiro lugar a catimba. Não está em primeiro lugar ganhar na porrada. Não está em primeiro lugar querer ser mais homem sem ser jogando futebol do que o adversário. Está assim mostrar que você tem mais qualidade que o adversário para vencer o jogo. O ambiente na Libertadores oferece o outro lado. As entrevistas são assim, as reportagens são assim, tudo leva a que o time que chega... Na verdade, provoca o pior lado do atleta, Pois né? E o jogador acaba entrando na pilha, porque se ele não entra, ele acaba chegando no estádio, chegando no jogo, não estando preparado e sofre com isso. Esse é um detalhe interessante. Diferente da Champions. Você sabe que você tem que jogar futebol para ganhar, para passar de fase, para ser campeão. E aí a mentalidade muda. O que é a exigência de um torneio, né, Rivelino? Tanto é do jogo do Corinthians, você viu lá os guarda-sóis. Então é um clima, eu realmente... O que eu acho mais louco ainda é a improvisação, porque se fosse um torneio realmente organizado, pelo menos todos os guarda-sóis seriam iguais, né? Teria o logotipo com patrocínio. Com patrocínio. E o Belletti falou bem, eu acho bonito justamente é uma Champions, você vê a qualidade dentro do campo, o respeito. E o torcedor também tem respeito com os jogadores. Termina um jogo, você vê, o time, mesmo que perdeu, é aplaudido pelo esforço, porque viu que a qualidade do outro foi melhor. Isso eu acho que é importante, que é bonito no futebol. Bom, vamos andar rápido. A gente tem a enquete de hoje, que é a seguinte, perguntando quem termina o primeiro turno do Campeonato Brasileiro como líder. São Paulo, Flamengo, Internacional, Grêmio, são os 4 primeiros ali, os que têm, com esses 6 pontos a disputar, condição de chegar à primeira colocação. Votem, comentem, critiquem, enfim, participe do programa com a gente no Twitter, como sempre, hashtag Cartão Verde. Não esqueça da hashtag para habilitar o seu Twitter e aparecer aí na tela. Fala seu som aí, você já dá o score e... Eu vou dar o score que é o meu também, o meu voto. São Paulo Futebol Clube, 61%, 20% para o Internacional, 12% para o Grêmio, 7% para o Flamengo. São Paulo mais do que nunca. Primeiro pela matemática, segundo pela sequência de jogos. Os outros, além de fazer a deles, teriam que torcer contra o São Paulo, que tem de jogo mais complicado o Sport fora de casa. No caso do quarto colocado, teria que praticamente torcer para perder os dois, né? E terceiro, que o perseguidor mais direto, que é o Flamengo,
não vive um bom momento. A gente vai falar disso aqui, do jogo de ontem, e dividido em 3 frentes. Então, são muitas vantagens que o São Paulo obtém, já que a gente está falando de fim do turno. Fim do turno significa as próximas 3? Duas rodadas. E outro aspecto então, também, a curto prazo é São Paulo. E o São Paulo praticamente só tem o brasileiro. Sim. Se você analisar, semana o foco cheia. dele é semana cheia, só o brasileiro. Eu acho que é uma vantagem muito grande também. Porque o São Paulo, e o momento de São Paulo, né? A confiança que está o time, o que está jogando. Os jogos teoricamente mais fáceis também. Né? O Flamengo joga com o Cruzeiro, o São Paulo joga com o Sport. O time que está me surpreendendo que vem bem é o Internacional, viu? O Internacional fora joga numa madeira que me impressionou um pouco. Não, por acaso é o segundo colocado aqui, está na frente do Flamengo. Aliás, o Flamengo está em último. Chamou atenção também isso. Eu voto no São Paulo, você também, Belete? Também. Por isso, pela matemática, pela fase atual do time, dá para terminar esse turno em primeiro, sim. O Vitor Benner, que é um contestador, a chegada do Guerreiro ajuda ou atrapalha o Internacional? O Guerreiro do Flamengo ajuda muito pouco, não vale investimento. Depois do Damião fora de combate, o Inter tinha apenas uma opção, né, para centroavante, então ajuda pouco. Agora, o Guerreiro tem mais futebol do que mostrou. Eu não sei se é uma questão de motivação, se é a parte física, se foram os problemas. Tem um contrato de produtividade, não sei até que ponto isso motiva o atleta. Eu acho que o Inter pagou muito, mas agrega. A questão é saber quanto agrega. A segunda pergunta seremos unânimes aqui ao votar no São Paulo, é isso? Essa é a convicção de vocês, unânimes. Eu estou falando do Inter já que há algumas rodadas, porque o Inter, por exemplo, tem um elenco mais coeso que o do São Paulo. Olha, eu acho que pela maneira de jogar o Inter... o espaço é curto para chegar lá. Então. Pela maneira de jogar o Inter, eu acho que o Guerreiro vai cair muito bem. Apesar que o Guerreiro tem um problema de ficar muito tempo parado, né, Vitor? Esse problema de joga, não joga também, é um complicador na cabeça do jogador. Agora, uma sequência de jogos... Eu acredito ele jogando mais, eu acho que... O investimento do Flamengo no Guerreiro não compensou para o clube, tá? Se você me perguntasse na época, você investiria? Eu investiria. Mas, Vitor... O Guerreiro do Corinthians compensaria muito para o Internacional. Como é que ele pegou um Flamengo todo desarrumado? Começou a arrumar agora o Flamengo, Vitor. Você vê a mudança de treinador, tudo. Então você vê, e vai pegar um Inter hoje, um Inter encaixado. O Inter jogando, ele pode ser realmente um jogador. Tem um time mais redondinho, né? Eu acho que aí é diferente, porque ele não vai, ele depende. Não é aquele cara que vai armar, que faz os outros jogados. Ele depende da bola chegar, ele depende de vários jogadores, vários fatores. Eu acredito que no Inter ele vai se dar bem. Do time tá encaixado é legal, meu. Ô, Belete, a gente traz o convidado aqui, não é só para falar da rodada, não. Achou legal a gente abrir um espaço aqui, até antes de começar a falar do Corinthians, para falar um pouco dessa tua experiência. Você trabalhou como diretor de comunicação, né? A gente falou dessa parte, a gente sempre fala da parte administrativa e organizacional. Você que teve passagem pelo Chelsea, vendo hoje, cara, 6 das 10 maiores transações da Premier League envolvendo o brasileiro. Eu fiz as contas lá, fiquei assustado, cara, 259 milhões de libras esterlinas. Libras? Os 6 brasileiros. Meu, é 1 bilhão, cara. Temos mercado ainda, né? Então, e aí eu pergunto para você, que futebol que você vê, porque você trabalha com futebol com viés diferente do nosso, entendeu? Ele é tão ultrapassado também nesse sentido de cifra e de formação, porque a gente está sendo fornecedor de matéria-prima, vamos falar... E ponto. E é pouco, hein? Eu tive há uns 2, 3 meses atrás no CT do Manchester City, almocei com o Tite Bernstein, diretor de futebol do clube, e com o Pep Guardiola. E o Pep falou uma coisa assim, o Brasil é muito grande. Ainda é pouco jogador revelado a nível de Gabriel Jesus, a nível de Neymar, pelo tamanho do país. É pouco. Deve ter mais jogadores que não estão sabendo procurar direito. Mas prova que o quê? Por mais que em Copas do Mundo a gente não tenha o rendimento que todos esperam, a nível individual, ainda a gente chama atenção. Sou obrigado a reconhecer isso. E o Tite bateu muito nessa tecla, Foi, né? Quando chegou na seleção, né? Porque a nível individual, o pessoal quer um jogador brasileiro. O Mourinho falou em outra entrevista outro dia, não dá para ser campeão sem ter um brasileiro no time. É a criatividade, é a audácia do atleta, da habilidade que a gente aprende aqui. Não eu, mas os outros atacantes. É fã do William Mourinho, né? Declarado, inclusive. Muito. Muito, né? Mas prova isso, que o mercado está aberto e as pessoas estão indo para cá para buscar esse cara que faz a diferença. Pô, interessante o teu depoimento também é o olhar, né, cara, apurado que um cara como o Guardiola tem. Agora com as escolinhas, Barça tem escolinha no mundo inteiro, daqui a pouco os caras estão levando sem a gente saber mesmo. Mas entendeu? esse olhar mudou um pouco, né?
Mudou no sentido do... Hoje está buscando muito mais o garoto, com 17, 18 anos. Antigamente, você saía com uma idade maior. Hoje, você vê, com 15, 16 anos, que você falou, já estão olhando e tem gente olhando, é que nem o Mourinho falou, ainda não acha, o Guardiola falou, pô, tem coisas melhores, que tem que olhar melhor. Mas justamente isso, com 17 anos... Isso é o medo de perdê-lo pelo adversário. Ele vê o talento, além de contratar para o seu time, ele tira a possibilidade de o adversário, o oponente, contratar. Eu vou te falar que até politicamente e administrativamente falando, a gente já conversou sobre isso várias vezes. Eu acho que o Brasil é tão grande que até politicamente e administrativamente ele tem que ter uma maneira de desmembrar, porque é realmente muito difícil de administrar e de tirar dele. A prospecção aqui é muito aleatória, né, Vladimir? Não há uma política esportiva, não há uma política para revelação, você fica dependendo ou da sorte, ou do talento do cara, ou dos casos muito pontuais e específicos de clubes que se preparam para isso. Você não tem um calendário para o ano todo para a maioria dos clubes, inclusive que poderiam fornecer valores, né? Antigamente o interior era o celeiro. Hoje o interior do Brasil poderia ser celeiro. Mas como o seu Ferroviário do Ceará foi campeão da 4ª divisão e não joga mais no ano? E tem uma outra coisa também, até para a gente não ficar muito nisso também, que é aquela coisa, né? O mercado do futebol, ele tem um caminho, né? E a gente está treinando agora o caminho da América do Sul. Então eu tenho certeza, quer dizer, não tenho como apurar isso de verdade, mas estou convencido de que pelo menos metade dos jogadores sul-americanos que chegam no futebol brasileiro nesse momento, em qualidade técnica, poderiam muito bem ser substituídos por jogadores brasileiros, descobertos ou na base dos clubes, ou então em lugares alternativos. Mas eu acho que isso tem a ver muito com o fato o dinheiro, né, Vitor? De não ter planejamento. Sim. Não tem planejamento, se identifica algum problema no elenco durante a temporada. Boa parte desses jogadores que poderiam ser contratados já atuaram 7 jogos por o clube, não podem jogar em torneio X, e vai se buscar fora do país jogadores que podem suprir essas carências imediatas. Tanto é que, por exemplo, os times contratam alguns jogadores, por exemplo, quando o Corinthians contratou o Matheus, eu tenho certeza que ele não pensou em agora. Ele pensou na temporada que vem, daqui 2 anos. É difícil você ver algum time, até tem, mas é difícil você ver algum time contratar jogadores estrangeiros pensando muito adiante. Quase todos vêm para tapar lacunas imediatas. Vai ficar de bem ou vai ficar de mal com os tuiteiros? Bom, aqui Gil Havard disse que o Inter vai ser o campeão do turno porque ele está só numa competição. O Thiago, o Iolo, que é o Eunis, eu mesmo aqui, e o Rubens Bispo dizem que o São Paulo vai terminar em primeiro lugar. E o Rodolfo disse que vai ser Palmeiras, Valdir. Impossível matematicamente. Não queria cortar o barato dele. Ô Celso, antes de botar o Riveleiro, que é o mor corintiano aqui, a gente vai rodar as imagens do jogo com o Colo-Colo. Porque eu até brinquei no jornal, na entrada que eu fiz agora, que eu encontrei corintiano hoje, achando que dá e que o time vai adiante, e encontrei corintiano já querendo pensar na temporada do ano que vem. Então, qual tem mais razão, Celso? O corintiano que acha que dá por causa do Colo-Colo, né? Eu pensei que era por causa do Cássio. Também por causa do Cássio, porque só foi 1-0 por causa do Cássio, mas principalmente por causa do Colo-Colo, porque é um time pesado, a gente falava aqui, eu e o Vitor, limitado, não quis ir para um jogo que ele poderia ter ganho com maior facilidade. É isso que anima mais o corintiano do que propriamente o desempenho do Corinthians, que ontem não existiu. A bola batia e voltava durante 90 minutos. Foi uma sorte esse jogo acabar 1-0. Deu sorte mesmo. Não é? Deu. Com uma expulsão, ainda com tanto tempo de jogo. Infelizmente, para o Corinthians, o Colo-Colo acorda para o jogo nos lances finais que a gente está vendo aí. A gente tinha passado ali também o lance da expulsão do Gabriel, né? Que já tinha cartão amarelo. E muita gente individualmente rendendo abaixo. Todos os jogadores. Todo mundo. Aí fica difícil. Muita gente não, o time inteiro. Porque você vê lá na frente Jadson, Romero, Pedrinho, Cleison, que entrou para ser uma opção pela esquerda e não foi durante a partida inteira. Ninguém rendeu nada. Então foi um jogo para esquecer. Mais um jogo para esquecer. Contra o Atlético Paranaense também foi um jogo para esquecer até. Para agradecer. Se você analisar. Teve sorte. Pelo que fez, para agradecer, porque há uma possibilidade de reverter o quadro aqui. Sim. Riva, olha, eu vou te falar, poucas vezes eu vi um time brasileiro perder para uma equipe tão fraca ou que jogou tão pouco futebol quanto esse Colo-Colo, porque são 3 jogadores com esse futebol atual aí que não marcam. Paredes não tem como marcar, o Barres não vai marcar e o Valdívia não vai marcar. Né? Então só eles já tem 7 jogadores em linha de marcação. O Corinthians jogando no seu campo Itaquera, que é um gramado rápido, né? Contra esses jogadores pesados, eu até acho que não vão jogar todos aqui. Meu palpite, o Paredes roda,
Tá? Não vai começar jogando, né? Vai deixar lá o Valdívia e o Barrios adiantados. Vai formar 2 linhas de 4 ali com seus 3 zagueiros, uma linha de 5, uma linha de 3, contra adiantando, não sei. Não entrou com 3 zagueiros ontem aqui, então? Para tentar segurar e fazer um gol no contra-ataque, porque aí, precisando tomar 3 gols, fica um pouco mais difícil. Agora, o futebol do Corinthians ontem foi péssimo. Eu vi o Corinthians jogar mal algumas vezes na temporada, vi alguns momentos bons. Eu acho que pós-Copa do Mundo, contando inclusive o primeiro tempo do jogo contra o Vasco, que foi bem ruim também. Foi ruim, mas não tanto. A pior apresentação do Corinthians de todas. Pensei que você ia falar da sequência, porque é do Santos também, pós-Copa, a gente vai chegar... Não, o Santos está linear. Quer falar sobre o Corinthians, Benetti? Falou, toma a bola dos caras, senão os caras te engolem. Não, é que eu acho que a atitude do Corinthians ontem foi para trazer o jogo para São Paulo. Sim. Eles entram com a mentalidade de tentar não perder primeiro e perdendo de 1-0 e não tomar o segundo gol. Eles não pensam em sair para arriscar para buscar o empate. Então, automaticamente, é um time defensivo para trazer para casa. O Cássio, até na minha visão, falha no gol, consegue segurar o máximo que ele pôde, mas porque o time do Corinthians deu chance para o Colo-Colo vir com essa mentalidade o Corinthians estava, de trazer para São Paulo. Na primeira pessoa que eu ouço dizer que o Cássio errou ali, mas era uma bola... Mas era uma bola difícil, meio espirrada, também tem um desvio no meio do campo. Para mim, a bola mais fácil. Ele pegou bola muito mais difícil do que aquela. Mas era meio de reflexo, né? E está falando um ex-goleiro. Que é o Belé jogou no gol. Joguei no gol até os 15 anos. De vez em quando eu vou na escola de goleiro do Zete também. É o tipo de bola que não é para goleiro da seleção brasileira fazer aquilo. Eu poderia rebater daquele jeito. Ele é o goleiro da seleção, então acho que ele tem mais qualidade ou para segurar firme ou para tentar tirar a bola do meio da área. Ele nunca foi tão exigido quanto nessa temporada. É isso que eu ia falar. Iam poucas bolas pro gol. Faz muito tempo que ninguém chuta 2 em seguida, como aconteceu no lance do gol. Isso contra o Corinthians não tinha. E eu falava pro Vitor o seguinte, ele larga uma segunda bola, que o rapaz isola. Aquela eu não tenho dúvida de que ele falhou. E olha como muda a história de alguém no jogo, né? No final do jogo ele solta aquela bola, dá sorte de que o rapaz chutou fora, aí ele se consagra. Isso. Mas antes disso... É que ele é muito bom para esse tipo de lance. Uma falha e meia, né? Foi bem lembrado no começo de carreira do Belete, como goleiro fala. Tem pessoa aqui reclamando da arbitragem. Só para dar aqui a minha opinião... Arbitragem eu vou falar quando a gente for falar de Cruzeiro de Flamengo e Cruzeiro. Que ele tá pitando lá. Paredes podia ter tomado um cartão pelo pisão e o Danilo fez pênalti. Bom, vou tocar a bola para o nosso Celso Unzelt, que vem aí, não exatamente com uma curiosidade hoje, mas lembrando personagens que têm lugar garantido na história do futebol. Vai que é tua, Celso Unzelt. Nossa dupla homenagem a 2 goleiros que o Riva conhece bem, porque jogou com ambos no Corinthians. Marcial, à esquerda na foto, numa capa da falecida Revista do Esporte, e Butice, o argentino Butice, à direita. Joguei com os 2. Ambos faleceram na semana passada, uma triste... Butice também, eu soube do Marcial. O Marcial no dia do último cartão, né? Na quinta, 2 de agosto, dia do nosso programa, né, em Belo Horizonte, aos 77 anos, o doutor Marcial de Melo Castro. Doutor, porque além de médico, de médico anestesista, ele foi goleiro, revelado pelo Atlético Mineiro, campeão carioca pelo Flamengo em 63. Ele praticamente garante um 0-0 contra o Fluminense, do título de 63, diante do maior público já reunido do Brasil. 177.020 pessoas. Maior público para um jogo entre 2 clubes, né? Com uma defesa em que ele escondeu a bola. O escurinho chuta, queima-roupa, ele esconde a bola atrás da cabeça, a torcida do Fluminense chega a gritar gol e ele mostra a bola para a torcida. Nelson Rodrigues fez até uma crônica, que ele fala assim, Marcial, num passe de mágica, fez a bola marrom chutada queima-roupa por escurinho sumir. Marcial é o primeiro goleiro do Galo a chegar na seleção, né? Primeiro do Galo a chegar à seleção, e no Corinthians 83 jogos, 100 gols tomados entre 65 e 67. Foi campeão do Rio São Paulo de 66, ao lado do Riva, dividindo o título com Vasco, Botafogo e Santos. E na sexta, Riva, dia seguinte, 13 de agosto, morreu em Buenos Aires, 75 anos, Carlos Adolfo Butice. Em seu país natal, ele ganhou o apelido de Batman, porque era muito ágil e era o goleiro do San Lorenzo, campeão de 68, o primeiro time argentino campeão invicto. Aí no Brasil ele veio para o Bahia, para o América do Rio. Então não tinha história que o Rivelino acertou um chute uma vez e deixou tatuado o crucifixo quando ele que ele carregava? Quando ele era do San Lorenzo. Então o San Lorenzo ele jogava... Mas isso é lenda, né, Rivelino? Lógico, né? Não, é verdade. Ele jogava com uma... Segura essa bomba aí. Não, ele jogava com uma cruz de madeira
né? Uma corrente, uma cruz, e a bola foi lá e justamente fez a marca nele lá. Num amistoso, o Corinthians e São Lourenço. E depois os dois jogam juntos, em 74, final do Paulista, Palmeiras 1-0, gol do Ronaldo, o jogo que praticamente tirou o Rivelino do Corinthians. Butice era o goleiro do Corinthians, só jogou em 74, poucas partidas, 14 vezes. Em 87, também na Copa Pelé, Riva, o Riva estava na seleção brasileira, o Butice era o goleiro da seleção argentina, que foi campeã da Copa, promovida pelo Luciano do Vale. Eu ia assistir ao jogo. 1-0, o homem fechou o gol. Então, não era ele que falava que foi o goleiro que mais fez jogos contra o Pelé sem levar gol? Não era ele? Entre os goleiros argentinos, 15 jogos, ele conseguiu a façanha de em 15 jogos jamais tomar um gol do Pelé. O Benetti falou agora há pouco, você vai na escola dos Andes para treinar no gol? Para treinar no gol? Quando você joga hoje em dia, você joga no gol? Porque eu aposentei por problemas nos tendões de Aquiles. Eu não consigo jogar bola quase mais. Agora, a não ser com os amigos consegue fazer umas pontes? Que são gordos do Paineiras lá, do clube. Aí eu vou pro gol para recordar os velhos tempos. Pô, eu vou te dar trabalho, então. Você tem acompanhado o Santos? Eu vou pedir para rodar. A gente vai rodar os gols do empate do Santos. O Vitor Biner falou de pós-Copa. O Santos segue aí numa draga danada sem conseguir vencer depois que a Copa acabou. Tá vendo o Arthur aí fazer 1-0. Contra-ataque. Já no segundo tempo, contra-ataque bonito até, hein? E aí o goleiro escorregando, né? E o Jean Mota fazendo um gol de peito. A situação tá complicada, hein? Tá complicada. Todo clube busca uma desculpa quando o time está mal depois de um período de treinamento, né? O Santos mudou o treinador, não tem como dar esse tipo... Poderia até usar esse tipo de argumento. Mas não é o mesmo time de antes mesmo, tem algumas dificuldades. Agora, eu acompanho, você como jogador, Belete, tem essa questão do Gabriel, que realmente não está virando. Aí tem essa opção pelo Yuri Alberto, cara, mas é um garoto muito novo, cara, não é meio uma contradição. Se fala tanto em preservar garotos, você chega numa hora dessa com o time totalmente pressionado, achar que o menino que vai resolver, cara. Tomara que resolvesse, né? O preservar garotos é com medo de que ele não consiga aguentar a pressão que exige o futebol. Não sei você, eu fui lançado no momento de maior pressão da história do Cruzeiro, em 94, quando estava para cair para a segunda divisão. Colocaram os garotos, a gente conseguiu dar a volta por cima. O cuidado é de queimar etapas, né? O garoto se habituar, entender o que representa jogar no profissional do clube que ele começou. O Gabigol era para estar resolvendo, era para estar sendo o cara, era para estar desequilibrando. É verdade. Na falta dele, o Santos, quando costuma lançar, está fazendo outra vez isso. Eu não sei se você viu, Vitor, aquele blend, o Nicolas Blend, que o Santos está atrás, você conhece ele? O Blend do São Lourenço? Nem sabia que estava atrás. Conheço, é um bom jogador. Um jogador que agrega qualidade. O que eu estou achando estranho é o São Lourenço ficar permitindo a saída de atletas, permitiu o Pires da Mota, que também não é tudo isso, mas era o titular da equipe. Nicolas Blend é uma das referências da equipe. Não é craque, não é sensacional. Também não é um baita goleador, mas é um jogador que agrega. Eu acho que chega para jogar, se conseguir contratar. Bom, vamos fazer um rápido intervalo. Na volta a gente retoma o papo com o nosso convidado de hoje, o Belete. O Santista está reclamando aqui no Twitter, viu, Vladimir? Então manda bola, aumenta agora, hein? Tem muito mais Santista do que corintiano reclamando aqui no Twitter. O Yunis Mohamed Salah diz que o Santos perdeu a referência, a grande, pode perder seus melhores jogadores. O André Braga fala que falta organização, tática, caprichar mais nas finalizações. E estão perdendo gol adoidado. Elogio o Cuca, acho que não foi o caso ontem, foi nos outros jogos. Quem perdeu o gol adoidado foi o Ceará. Né? Ontem o Santos merecia perder. Por 22 finalizações a 7 no pelo final. Pelo número de sonhos. Kleber Francisco Fuzeto fala que a organização tática, os jogadores têm que procurar melhorar também tecnicamente, que a torcida precisa mais apoiar, que o vice-presidente precisa parar de querer ser Temer. Está aqui o Kleber Francisco Fuzeto dizendo. O Fábio Santos está reclamando da atitude dos jogadores e da moleza da diretoria. O Fernando de Oliveira Paz fala que falta respeito pela camisa. O Vitorino Paulo fala que falta um banho de sal grosso. O Jairo da que Silva nunca é demais, vamos falar a verdade também. Eles estão tão perto do mar, né? O Alexandre Borba fala que tem que parar com essa história de jogar com 3 atacantes. O Silva disse que tem que trocar o esquema tático. A Lisbela, time interrogação. E o Gil Havard fala que falta jogador. Tem reclamação para todos os gostos aqui, Vladir. Mas já deu uma instigada, na verdade. Vou pedir pro diretor, acabou a trilha, pode começar de novo. A gente vai fazer um rápido intervalo, como eu disse. Já a gente retoma o papo com o Belete, nosso convidado de hoje. Vamos destacar a grande vitória do Cruzeiro sobre o Flamengo no Maracanã. A Arrascaeta jogou muito e abriu o placar para os cruzeirenses. Olha aí, os detalhes em 2 minutos. Até já.
Verde está de volta. Lembro mais uma vez que você pode participar do programa com a gente via Twitter, sempre usando a hashtag antes do cartão verde. E semanas atrás a gente mostrou aqui a única camisa da Copa de 70 que o Riva guarda no acervo dele. Pois vem aí uma outra relíquia desse camisa 10. Essa eu diria que mexe duplamente com ele. Vamos ver. Riva, tá vendo aí, ó? A dedicatória já diz tudo, mas você pode dar mais detalhes, por favor. Essa aí é quando eu completei 100 jogos com a seleção brasileira, eu dei de presente pro meu pai. E foi interessante, depois perdi meu pai, aí minha mãe chegou, Roberto, tem uma camisa tua lá em casa. Eu falei, que camisa é? Aí eu fui ver essa camisa aí, aí eu fiz um quadro, eu e grande Nicolinha. Tá aí o Nicola. Esse aí mexe comigo, isso aí eu não posso falar muito que... Eu não sei, ele é uma pessoa querida demais, foi querida. Registro bonito aí. É bonito, então eu tenho lá esse quadro lá guardado com muito carinho. Você lembra que jogo era esse? Senão o Celso te fala, como ele já te falou. Foi contra a Alemanha e eu fiz o gol, 1-1. Empatou e eu fiz o gol. 12 de junho de 77, tá lá na camisa. Pô, eu vou aproveitar também, então não vou explorar muito o seu sentimento, mas vou fazer uma provocação aqui, viu, Belete? Porque o Rivelino vive dizendo essa coisa de jogadores jogar em mais de uma posição, você que foi volante, meia lateral. Ele fala, isso aí tá errado, o cara tem que saber o que ele quer e tem que falar pro treinador que não dá. Não, é bem brincadeira, ele sabia que dá. Mas antigamente tinha esse papo. Tinha, né? Não tinha? Você joga como? Eu jogo assim, então você não joga em nenhum lugar, pode sair. Antigamente, não é verdade? Se firmar. Mas eu comecei como volante no profissional. No Atlético eu fui meia porque eu estava como volante fazendo quase um gol por jogo. Aí o técnico quis aproveitar que eu estava numa fase boa, me adiantou. E eu viro lateral no São Paulo em 2000 para ajudar o técnico Leverkusen, que não tinha lateral no time. Então eu me ofereço para ajudá-lo, faço um jogo contra o Flamengo no Maracanã. Mas você sentiu que era tua, porque essa é a bronca do Rivelino, que muitas vezes o jogador acha que não vai dar, entendeu? E mesmo o negócio era correr, né? Então o lateral é o que mais corre no jogo. Para mim foi perfeito. 14 km por jogo, para mim era... 14 km? Não, é característica. De repente, o Belete se adaptou. É diferente ele gostar e ver. Agora, tem jogador... A gente vê o William jogando na ponta aberta, ele não rende. Infelizmente, ele não rende, não é o mesmo jogador. E ele se prejudicou na Copa. E o curioso é que naquela troca do 5x2, o São Paulo acabou tendo 2 laterais, né? Que ele imaginava, né? Porque era o Serginho na esquerda, depois do Bila, o Belete contratado como volante, deslocado para o lateral. O São Paulo foi vice-campeão da Copa do Brasil. Né, naquele jogo ali, acho que o Levi cometeu alguns equívocos, o Marco Aurélio começou a entuchar jogador lá do lado direito, o São Paulo demorou para perceber aquilo, Marcelinho perdeu um gol lá no contra-ataque. Em 2000, né? Em 2000. Eu fui ao Mineirão naquele jogo, Belete. Pô, Belete, até por história, você tem acompanhado de perto o Cruzeiro? Bastante. Viu o jogo ontem? Metade. Eu tenho muito filho, cara. Fogo. Tem que fazer eles dormir, preparar... Nossa, qual metade você viu? A primeira ou a última? Eu vi a primeira metade. A gente vai chamar, realmente o Cruzeiro complicou a vida do Flamengo, venceu o em pleno Maracanã 2-0. O time carioca estava sem o Lucas Paquetá suspenso, mas a verdade é que não jogou bem, não. A torcida anda preocupada e tem motivo para isso, a gente vai rodar. Se quiser falar do que você viu do jogo, Belete, manda bala aí. Eu sou fã do Mano Menezes. É um cara que arma muito bem seus times. Para jogos como esse, principalmente, dá confiança, passa personalidade. O Cruzeiro foi para lá, fazia tanto tempo que o Cruzeiro não vencia o Flamengo no Maracanã, até porque o Flamengo hoje é uma equipe diferente de alguns anos atrás, é uma equipe melhor, pode não estar no seu melhor momento do ano, mas é um bom time ainda na temporada. E o Cruzeiro, a parte que eu vi, se mostrou um time muito organizado, muito consciente do que fazia, enfim. Mas a minha impressão que eu tenho, Belete, é o Rafinha aí depois na jogada do segundo gol, bem pra burro, Arrascaeta de novo. E aí, agora você vê como o Thiago Neves ajeita o corpo mesmo, né, para mandar a bola pro gol. Tinha achado que tinha sido um mero desvio quando estava vendo a partida, mas não foi, né? Eu acho depois as chances perdidas. Eu acho que o Vitória, o Arrascaeta jogou bem, mas para mim o segredo do jogo é o sistema de marcação do Cruzeiro muito melhor que o do Flamengo. Sabe um cara que saiu, que eu achei que foi nos momentos importantes do jogo, estava o Robinho. Então, mas aí ele tinha opção naquele momento. O que acontecia? O Cruzeiro não permitia que o Flamengo entrasse na área. O Flamengo dependia só das jogadas pelos lados e cruzamentos. No primeiro tempo levou perigo em alguns. Nenhuma vez conseguiu entrar tabelando na área, que é uma coisa que o Barbieri gosta muito, da triangulação, do time jogando com a bola, como fez contra o Grêmio no segundo tempo, por exemplo, no Olímpico. E o Cruzeiro não tinha o contra-ataque. Então, primeiro
ele tira o Barcos, coloca o Raniel, e aí, para colocar o Rafinha, ele tinha 2 opções. Ou ele tirava o Thiago Neves, ou ele tirava o Robinho. Aí é o olhar do técnico. O Thiago Neves já tinha amarelo, vamos lembrar, ele optou por manter o Thiago Neves, que faz o gol. Mas eu acho legal a observação do Belete, porque é bem essa coisa do time montado, né? Esses últimos jogos do Cruzeiro, a impressão que eu tenho, o time não está no momento aqui, ele não está para cima, mas ele está posto ali. Você foi jogar com ele, deu uma bobeada, o time te engole. E não é à toa que ele está, parece 2 anos já como no clube. Agora eu vou fazer uma provocação aqui. O que me chamou a atenção no jogo, o árbitro, o Néstor Pitana, que foi o árbitro da final da Copa do Mundo, estou no olho dele, estou na bota dele desde a final da Copa do Mundo, vocês sabem disso, né? Ontem deixava o jogo rolar. Fala a verdade, Vitor Mina. Na Copa ele apitou tudo quanto é falta, inclusive a do Griezmann, que não foi falta, né? E ontem, cara, deixava o jogo rolar, quer dizer, eu não sei, a gente começou falando de Libertadores, eu não sei também, tem os componentes que o Belete citou, que são do jogador, mas eu também acho que tem também essa questão da arbitragem também, que é mais permissiva, ou estou sendo injusto, Belete? Não, é isso mesmo. É a questão de você jogar num país onde a arbitragem marca tudo, aí você vai para um país, como eu fui para a Inglaterra, por exemplo, onde a gente sabe que a arbitragem deixa o jogo seguir. Você se adapta rapidamente àquilo ali. Melhor arbitragem do mundo, por sinal. Melhor arbitragem do mundo, disparado. A mais profissional e tudo isso. Disparado. Passa com hábito também. Acho que ele tem recursos e argumentos diferentes para diferentes países e competições. Não, e é muito diferente, né? Não é uma pequena diferença. Tanto é, nós estamos assistindo o jogo agora, do início do Palmeiras, o Moisés nem fez falta. Logo de cara, ele tomou cartão amarelo. Você vê, é dentro da mesma competição e outro tipo de arbitragem. Mas o Pitana, eu acho que ele estava fora de si, era na Copa. Ali é que ele estava catequizado. O Salvio falou. Por que será, né? O Salvio falou isso, né? Que a arbitragem sul-americana, para dar uma equparada, né, na Copa do Mundo. Eu acho que o normal dele é esse aí. É o deixar correr. O normal dele é esse aí. Eu me surpreendi com ele na Copa, não ontem. O Marcelo Faria está rebelde aqui no Twitter, já estou mandando um salve para ele. Está dizendo que a liderança do São Paulo vai ser breve. Parabeniza e disse que vai ser breve. O Alessandro Caldas Fonseca pergunta se o Barbieri continua. Acho que continua. Mas é óbvio que agora técnico novo vão começar a pressionar, exigir mais resultados. A direção do Flamengo, pelo menos nesse aspecto, manteve o técnico mais vezes. Eu não sei se o Flamengo é bem gerido. Isso é uma coisa que eu queria perguntar até para o Belete. Vou tocar a bola para ele. É necessário ter um nível de cobrança. Quem dirige um elenco de futebol, diretoria, estou falando, não só técnico. Você acha que o Flamengo falha um pouco nessa medida de cobrança? Que por muito tempo se aceitou a derrota de uma maneira muito... Como se, tem outro jogo semana que vem, a gente vai se recuperar. Não estou falando que tem que acabar com a vida, mas sentir bom resultado, sentir o resultado ruim. Você não acha que ainda faltam... Os jogadores correram, não é falta de esforço, foi mais bagunça do que propriamente... O time foi se perder durante o jogo. Você acha que falta um pouco disso ainda para esse elenco? Tem muito tempo que o Flamengo não ganha algo tão importante, né? O jogador sabe, sente, faz de tudo possível para reverter. A cobrança ela é igual, mesmo sendo no Flamengo, é um time que não tem a torcida tão grande quanto a do Flamengo, passa por cobrança parecida. É a situação em que o torcedor fica mais cruel, né, Belete? Desespero. E para falar, a gente não falou do Raniel, que também entrou bem no jogo. E um jogador do Flamengo que eu gostei de ver, apesar da exibição do Flamengo, que no segundo tempo foi até pior, é o Coelho. Aí joga bem. Vem bem, né? E outro que jogou muito bem, e aí, porque uma bola que. O Uribe. Ele deu 4 bolas por cima. Tudo que o Flamengo fez foi no cruzamento pro Uribe. Uma bola o goleiro pega, a outra passa a pé. Aliás, 2 boas defesas do Fábio. Quer dizer, o Flamengo é um time. É isso que o torcedor precisa entender. O Flamengo é um time em construção. O Cruzeiro até mas menos. A construção está muito mais bem acabada. O elenco do Cruzeiro, eu já acho que tá acabado, hein? O Mano diz que é construção. Acabada não, mas não dá pra comparar. O Mano fala que é em construção. Tô indo na do técnico. O do Flamengo é muito claro. Tem buraco caindo na lábia do Mano, é isso? O Cruzeiro tem buraco. O Flamengo tem buraco. O Mano também tá mexendo muito, tá mudando muito. Cada jogo ele tá... Tá tendo que mexer, né? Não, mas ele quer ganhar a Libertadores. Para mim é muito claro. Quem não quer, né? Mas se você falar... O Flamengo quer ganhar a Libertadores? Quer, mas o Flamengo foi no jogo anterior e tirou 3 jogadores. O Grêmio colocou o time inteiro reserva. Então, quando você olha o que os times têm feito, o Corinthians jogou sem os laterais e tal, mas
estava ali com boa parte do time no final de semana. O Grêmio e o Cruzeiro querem ganhar a Libertadores acima de tudo. Então você me deu a deixa agora. Vamos falar do Cruzeiro também, que na Argentina, na terça, o Grêmio também. teve longe de fazer um partidaço também. Conseguiu fazer um gol fora, que faz boa diferença aí, já que a Libertadores tem um gol qualificado. A gente separou os gols da vitória do Estudiantes sobre o Tricolor Gaúcho, 2-1. Aliás, o primeiro gol, um golaço, né? Numa altura do jogo, quer dizer, começo, mas numa altura do jogo, não estava indicando um Estudiante superior, né? Aliás, o Vitor pode até falar melhor sobre isso. Quantos jogadores mudaram do Estudiantes do primeiro da fase de grupo para cá? Porque é outro time, né? É outro time. É outro time de espírito, de tudo. Eu acho que, inclusive, o Estudiantes terminou o Campeonato Argentino em julho, em 16º lugar. O Estudiantes estava na Libertadores porque ele foi terceiro colocado do Campeonato Argentino retrasado. E esse gol aí do Grêmio também deu um respiro pro Grêmio. Muda muito. Esse gol aí, pelo menos, tá no jogo, o Grêmio. E tem, pela qualidade do Grêmio, eu ainda considero o Grêmio um dos melhores times, ou o melhor time do futebol brasileiro. Eu acredito que ele tem tudo para reverter. Desse jogo eu achei engraçado mesmo, os caras terem que fazer a vistoria, não sei se vocês viram isso, tinha uma trave 4 centímetros menor que a outra, né? É. Eu não sei que malandragem pode ter isso, né? Mas tinha, né? Antigamente tinha isso. João Américo? João Avelino. João Avelino. João Avelino. Mas aí o que você faz? Você joga primeiro na América trave de maior, é isso? Não, o João Avelino foi treinar o Remo. E aí ele chegou, o pessoal estava mexendo nas traves, né? E aí ele falou, por que estão mexendo nas traves? Não, é que fizeram uma medição, para o nosso gol está menor que o oficial. Aí o João Avelino falou, deixa a trave aí, rapaz, domingo vem o Flamengo aí. Diminui a trave. A gente está falando de pressão aqui também, já falamos do viés de arqueiro seu, Belete, mas e essa tal licença nível A que você tem? Vai usar quando? Tá. Isso foi uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu parei, Vai falar né? que seus filhos também estão Não. pedindo pouco, né? Assim que eu parei, o jogador quando para, ele fica sem norte, né? O que eu faço? Para onde que eu vou? O que vai acontecer comigo? Aí tinha o curso para ser técnico de futebol, eu fiz o curso da licença A, tenho ela ainda, já recebi convites para ser treinador, inclusive 1 a 2 semanas, para um time aqui do Brasil, mas acho que ainda não é o momento agora, mas a gente nunca sabe daqui uma semana. Para frente você acha que é? Acho. As pessoas que convivem comigo acham que eu tenho tendência a ser treinador. Pergunta, você tem paciência? Tenho 4 filhos, paciência é o que não Falta o menino crescer. É isso. O mais novo. O mais novo que tem 1 ano e 9 meses, assim que ele crescer um pouco mais, acho que eu já... Se pintar o convite interessante, é possível que eu assista. Se sua esposa estiver acompanhando o cartão verde, ela vai te dar uma bronca, né? Ela está acompanhando e vai dar bronca. Ele já respondeu a pergunta do Carlinhos Português aqui no Twitter, ele já emenda aqui, a Cláudia Costa fala que é São Paulina, fanática e muito fã do Belete. Ela escreve aqui, obrigado, ídolo mesmo. Cara. Valeu, obrigado. Inclusive teve uma homenagem outro dia no São Paulo. Obrigado ao clube pela lembrança. Aliás, se você fosse escolher, onde você acha que você marcou mais? No Galo? Porque aquela campanha do Galo em 99 também é muito marcante. Foi. No São Paulo, no Cruzeiro. Aqui do Brasil, as pessoas associam a minha imagem à do São Paulo mesmo. Foram 6 anos de clube, né? Quando eu vou para BH, os atleticanos lembram muito de 99. Fluminense foi pouco, chegou a ser um ano, mesmo sendo campeão brasileiro. No Chelsea, que eu tive outro dia jogando um jogo pelos veteranos, também a torcida mostrou muito carinho. Mas não se compara ao Barça, né? A derrota gol, de 99, a derrota de 99 está bem digerida? Era possível ganhar aquele campeonato? Eu respeito muito o time do Corinthians que ganhou da gente. Era um baita de um time, cara. Ganhou 2 vezes o Brasileirão, né? E eles foram campeão empatando o último jogo 0-0 com a gente. Foram campeão empatando. Era o mata-mata, né? Dava a possibilidade daquele time que não tinha tanta qualidade técnica chegar pelo menos a final de Corinthians e Atlético, estamos falando só para explicar para o nosso que lá era o play-off. Eram 3 jogos. Como nós ganhamos o primeiro 2-0, perdemos o segundo 3-2, o terceiro... E o Marques fez muita falta. Na final, o Galo não contava com o Marques, embora o Corinthians não contasse com o Luizão no último jogo. Foi campeão com o Gilmar Fubá de camisa 9. Eu fui 10 do Galo. No futebol tudo é possível, porque eu fazia muito gol, né, quando era volante. Aí o Dario Pereira me avançou um pouco para fazer mais gols. Camisa 10, eu escutei hoje, né? O que estão fazendo com a camisa 10 do Santos, né? Bom, tem alguém aqui, ó, Adilson Cartão Verde, agradeço, tá agregando audiência aqui, escreve aqui, em breve começa o Cartão Verde,
Põe lá no cartão verde, Cebolinha, escreve ele aqui. O Carlos Nardelli, que eu não via faz tempo, parabéns pelo novo cenário, que já nem é tão novo assim, mas é recente. Quer citar mais alguém, Vitor Bino? William Chacon Marques quer ganhar a camisa, vamos desejar sorte para ele, porque é aleatório, né? O Paulo Pacheco já falei, o Marcos Bronzatti também quer ganhar uma camisa linda como a do cartão verde, cairia muito bem no Belete, ídolo tricolor. Obrigado. O André Escopeta tem uma pergunta aqui. Deixa eu só falar uma coisa, que eu, na verdade, dei uma pisada no tomate, né? Eu devia ter mostrado a camisa e convocado todo mundo no começo do programa. Mais uma edição da camisa, uma das 25 camisas que a gente fez para comemorar os 25 anos do programa. Está aqui para sorteio. A gente foi mais democrático, sem essa de pedir alguma coisa especial. Todo mundo que participar do programa, seja via Facebook, Twitter, está concorrendo. Manda 25 anos de cartão verde? 25 anos. Caramba, eu lembro quando eu vim aqui em 95. E você continua moleque, você tem que dar o nome do remédio pra gente. O único que continua garoto, pô, então alguma coisa está acontecendo. O Anderson Escopeta fez essa pergunta na semana passada, falou, volto a repetir a minha pergunta. Seria possível um treinador vindo de fora do futebol, um estudioso, assumir grande clube e ter êxito? A exemplo de Mourinho, só para citar o Mourinho foi goleiro mais jovem e tal. Como seria a aceitação dos boleiros e da imprensa? É possível uma pessoa que não é de dentro do futebol, que não pertence ao mundo do futebol, teve um treinador que se deu bem, que foi o Coutinho, que não tinha nada a ver. E ele foi treinador. Ele veio Cláudio Coutinho, 78. Cláudio Coutinho, foi Flamengo, 78, Flamengo, tudo. O Coutinho, ele veio... Eu me lembro, em 69, ele trouxe o teste de Cooper. Começou essa desgraça de ficar correndo. 12 minutos. Ele que trouxe o teste de Cooper, aí engajou na seleção. Em 70 teve conosco, negócio do Zagallo, olhando muito, era muito inteligente. Se você tivesse um pouquinho mais sincero, você ia falar, nunca vi esse negócio de ficar treinando, né? Pô, correr. Aí eu falo, correr para cavalo, né? O Coutinho, teste de Cooper. Tava fácil, pela formação, mas você tava acha fácil. que encaixa hoje? Mas Eu costumo dizer que tem lugar para todo mundo no futebol. Sabendo trabalhar direitinho, consegue. Embora tenha o barulho. Né? Thiago Largue, por exemplo, é conectado porque era analista de imagem, inclusive por técnicos, analista de desempenho. Sempre tem quem lembre, né? É um analista. E sabe outro que teve? Que foi aceito, foi treinador também da seleção brasileira, o João Saldanha. E vou te falar... Não tinha, teoricamente, era um O jornalista. rapaz que está dirigindo o Atlético Paranaense, que aliás está no nosso próximo bloco também, acho que o momento nunca foi tão propício para isso. Acho que a pergunta até encaixa bem, porque o momento... O problema maior que eu vejo é a cultura nossa. Se ganhar, vai bem. Se não perder, que nem. Já estou questionando o Barbieri. Se perder mais duas, já é mandado embora. Teve algumas vezes, eu lembro do Austin Rodrigues no Flamengo. O Apolinho. Bom, é o seguinte, vamos fazer mais um intervalo. Na volta teremos mais uma rodada do nosso palpitão. Vamos retomar o papo com o Belete e vamos falar de Copa Sul-Americana. Furacão aprontou para cima do Penharol, hein? Está nas oitavas de final e será com o gol do Léo Pereira que abriu o caminho para a goleada do Atlético Paranaense que nos encaminharemos para mais essa breve parada. Controle-se com esse controle na mão e até já. Estamos de volta com o cartão verde. Vamos falar do Atlético Paranaense. Tinha feito 2-0 na ida em casa, foi a Montevidéu e mandou um 4-1 no Penharol, se garantiu nas oitavas da Copa Sul-Americana. Um grande resultado para o Furacão. Teve um primeiro semestre meio complicado. A gente vai ver os gols da partida aí. E eu estava lembrando, é Thiago Nunes, né? Isso, Thiago Nunes. Substituiu. Que... Retrospecto de 3 vitórias, 3 empates e uma derrota depois da saída do Diniz. E antes disso, era o técnico no Paranaense, que o Atlético acaba conquistando, né? Com o time sub-20. Exceto na final, que deu uma enxertada. Foi, parece que tinha 6 desse time aí, né? Meio time daquele time sub-21, sub-20, né, hoje. Agora, a questão não é nem a questão é o que será de Fernando Diniz de agora em diante, né? Porque ele teve tempo para treinamento, ele não precisou jogar o estadual, né? Ele tem um calendário melhor que os aliás, tem um convite nosso para ele vir ao Cartão Verde, que eu acho muito bacana. A gente até já falou sobre isso outro dia aqui na redação, eu e o Bi Ribeiro, e falando o seguinte, o mais bonito do Fernando Diniz é que ele podia ter feito tudo ao contrário do que ele pensa para ele segurar o emprego. Ele não fez. Não vai fazer. Não fez. Ele tem a filosofia. Né? Eu gosto isso dele. Eu acho uma coisa bacana de destacar. Eu bato palma para ele, eu gosto muito dele, do trabalho dele. Ele tem a filosofia do trabalho dele que ele gosta. Seria muito bom para o futebol que as ideias dele vingassem, que servissem em algum momento como referência. Mas elas precisam funcionar. Ele tem que encaixar num time que tem a qualidade de jogadores que também favorece o trabalho dele. Porque ele tem essa filosofia,
É jogador Fala, que tem que saber Belete, você jogar. parece que não está muito convencido disso. Não, tô. É muito legal, viu, Riva, viu? É fato que hoje o treinador precisa se adaptar mais ao ambiente de trabalho que ele tem do que antigamente, eu acho. Principalmente com rede social, os moleques são mais jovens. Há um transtorno de personalidade em função de tudo isso que o treinador tem que se adaptar. Dentro de um sistema de jogo que ele estava querendo implementar e quer implementar... Os jogadores estavam empolgados, muito né? fiel. É isso. Os jogadores entenderam o que ele quer. Aceitarem o que ele quer. Paulo André falou muito bem, inclusive. Vamos imaginar a Inglaterra na Copa. A Inglaterra, na eliminatória, era uma. Para a Copa foi outra. Com o mesmo treinador, com o mesmo grupo de jogadores, que aceitaram a ideia do treinador, que são 7 jogos, jogando desse jeito podemos ir mais longe. Confiado no treinador. Todo curso de treinador de futebol, quase todos, o que eu fiz, os que eu ouço falar, pouco se lida com a gestão de pessoas. Todos os cursos de administração de empresa, o foco é em administração de pessoas, administrar pessoas, gestão de pessoas. Eu fiz também cursos de mercado digital, de empresas e tal. E acaba que o futebol está indo muito para esse relacionamento pessoal, em função de que são mais jovens do que era antigamente. Sem pensar no... E tem muita coisa em torno interferindo diariamente no rendimento dentro do campo. Então, o técnico tem que estar muito atento a isso também. É mais trabalho para ele. Explanação muito bacana. Bom, e o Rivelino, torcedor do Bahia, saiba que o Rivelino está fechado com você, por falar em Montevidéu, que a gente falou agora há pouco. Foi lá que o Bahia sacramentou também a classificação, tinha vencido em casa por 2-0, e ontem ficou no 1-1 com o Cerro do Uruguai. A gente tem os gols aí também. Se quiser fazer alguma observação também, seu Bom momento do futebol uruguai também. Não classificou nenhum na Libertadores. Talvez o Vitor Birner tenha uma explanação a fazer sobre os é um dois. time minúsculo. Minúsculo, Não tem ninguém no estádio, é um time muito pequeno. Ganhar do Peñarol é um time em decadência. Há muito tempo tentando se reerguer, construir um estádio novo, um time que precisa de tempo. E a gente está falando de um país com 3 milhões e pouco de pessoas, sem indústria, né? Onde é difícil se... É que a gente não tem aqui. Mas quem tiver curiosidade, vá no YouTube e procure a chamada para o campeonato uruguaio, eu acho que o Celso viu, dessa temporada. Eles elogiam o campo ruim, a condição péssima, eles aceitam a sua identidade de um futebol pobre. Essa que é a verdade, pobre. E se o Brasil sofre com perda de jogadores, com o nosso tamanho de país, com a potência econômica que é o Brasil, apesar da crise, imagina o Uruguai. Não, acontece com a gente agora o que acontece com eles há muito tempo. Há muito tempo o Uruguai tem perdido os valores muito cedo. Nessa última Copa, acho que não tinha um jogador que joga. Mas fizeram uma grande Copa do Mundo. Se aplaudiu. Campeonato de garotos e veteranos. Jogou com a alma. Agora um 4-1 contra o Peñarol fora é para você guardar na sua história. Sempre. É a camisa do Peñarol. Né? O Furacão passou, o Bahia passou, mas o Vasco não passou não, né? Tinha sido derrotado pela LDU na ida por 3-1, agora há pouco, seu Januário dominou o jogo, mas não fez o placar necessário. O Galhardo, aos 40 da etapa final, a gente vai ver aí, fez 1-0 e ficou nisso. Eu não sei se o Gil Harvard aqui, se ele representa a maior parte dos torcedores vascaínos, mas ele escreve aqui, o Vasco saiu, mas representou a torcida, fez um bom jogo, agora é foco no brasileiro para tentar ir pelo menos para a Sul-Americana no ano que vem. Poupou jogadores na partida de ida, talvez a torcida pegue no pé do Jorginho por causa dos resultados. Agora, o futebol do Vasco, diante do que o elenco oferece, por mais que oscile, não é ruim. Não é ruim. O Vasco jogou muito mal o segundo tempo contra o Corinthians. O Jorginho, acho que eram 4 derrotas, né, Celso? Seguidas, se eu não me engano. E tem a pressão política no Jorginho. Né? Num clube ultra conturbado, né, num elenco que oferece pouquíssima opção. Tem o Pikachu como destaque, respeitosamente. Eu entendo que a torcida do Vasco gosta do Pikachu, eu entendo que o Pikachu tem ali uma mística, que o Pikachu faz seus gols, que o Pikachu corre. Então basta. Mas o Pikachu não é um jogador do tamanho do Vasco da Gama para ser um ídolo. Isso tem a ver com o momento, isso não é uma crítica ao atleta, o atleta deixa o que pode dentro do gramado. Só que para quem viu o Vasco da Gama, de Romário, de Roberto Dinamite... Imagina para quem viu o Santos, então. Mas o Vasco perdeu essa vaga na ida, porque além de poupar jogadores, poupou seus melhores jogadores. O Vasco jogou lá sem Breno, sem De Sábado sem Pikachu. E sem Pikachu.
Então é um em cada setor. Perdão a mística. Bom, se você quer dar risada, a hora é essa. Eu vou dizer uma coisa, eu me divirto mesmo. O fato é que a memória grava o geral, né? Mas apaga os detalhes. E sempre tem um detalhe para tornar o que foi dito aqui um tanto pitoresco. Falo desse nosso palpitão. Confiram mais um. Sábado, dia 4 de agosto, Arena do Grêmio, 7 da noite. Grêmio e Flamengo. Pô, jogaram agora, hein? Né? Então, vai repetindo, né? Mesmo lugar, aliás. Fala, Guto. Fala você primeiro. Você é conservador. Outro empate. Outro empate? Com que placar? Eu vou conservar o empate também no placar. 1-1. 1-1? 1-0 Grêmio. 1-0 para o Flamengo. Eu vou segurar o empate ainda. Vai manter o empate, Guto? Vou segurar o empate. Você opinou? Não, se quiser, eu opino primeiro. Por favor. Depois dessa exposição toda, é 2-1 Flamengo. Bom, eu vou tentar ganhar sozinho isso. Eu ia no 1-0 com o Celso. Eu vou no... Põe 2-0, você vai... 2-0 Flamengo. Se tivesse sido por outro time, o mais engraçado... Quem é que podia imaginar? Bom, Olha o tanto de X, hein? Já tá na vice-liderança. a brincadeira é a seguinte, acertou o time vencedor, ganha uma bola dessa comum sem ser adorada, vale 1 ponto. A dourada é quando crava o placar e vale 3 pontos. O placar é esse aí. E o engraçado é que a semana passada o Rivelino deu... Foi o único que acertou, né? Você viu? O único que apostou no Grêmio, o único que levou. A atuação do Flamengo, não, e reserva do Grêmio foi inaceitável. Depois que ele ficou sabendo que não ia ser o time principal, ele quase voltou atrás, mas tá vendo? A devida é um ponto mais pela coragem. De pensar muito. Manteve. Pensar muito, às vezes, só atrapalha aí, eu tenho uma teoria. Esse é um palpite, né? Não, na verdade, palpite é difícil, né? Você tem um palpite aí. O torcedor comum geralmente acerta mais do que o jornalista, que bota muita razão na receita e aí fica... Pensa muito. Bom, para sair um pouco do trivial, a gente tem o seguinte desafio para vocês. Rodada 18, na próxima segunda, fechando a rodada. Fluminense Internacional, Maracanã, 8 da noite. Pedreira. Vamos deixar o Belete começar então. Quer, Belete? É só segunda, 8 da noite? Segunda, 8 da noite. Não é a mesma coisa que domingo, 4 da tarde, Maracanã. Inter, 1-0. Ó. Bom resultado. Fala, Ribeiro. Eu? Puta, meu... O Inter tá me surpreendendo, o Inter, viu? Para fazer gol no Inter tá difícil. Eu vou botar aí, vai, 0-0. 0-0? Vou no 0-0. Bom, eu vou dormir no barulho do Belete e vou falar 2-1 Internacional. Pedro, de repente, vai falar, é um bom resultado. Se diverte, né, Belete? Vai, Celso. Eu vou na retranca, que o River encostou agora, vocês na retranca. Fluminense 1, Colorado 1. Cara, é doutor em Fluminense, resultado de segunda noite, né, Belete? Aquele resultadinho de segunda noite. O Belete atentou para um detalhe interessante. Vitor Birner, seja conciso. Eu tinha pensado em 2 resultados. Não me fala o que você pensou. O teu e o do Celso. Eu geralmente mudo. Como tem o Pedro, 1-1. Vou no Celso. Isso. Tá certo, foi claro. Você falou que queria um tempo pro Twitter? Quero Pergunta pro Belete aí, Printinho. Não, o pessoal tá... Aliás, o Marcelo Faresa deu 3-1 Fluminense aqui. Obviamente, ele é torcedor do Flamengo e está torcendo contra o Inter porque tem que ser campeão brasileiro. O João Primo tá falando da camisa do Cartão Verde, tá elogiando, mandando um abraço para todo mundo. Deixa eu só te interromper um minuto só para falar uma coisa. Palmeiras vai ganhando, tá um pouquinho depois da metade do segundo tempo. Palmeiras vai fazendo 2-0 no Cerro. Fora. E os vencedores do palpitão, teve três aqui, cravaram o palpite. Henrique Santini, o Fernando Ramírez e o Juraci Bezerra. E os que acertaram o time vencedor, o Naldo Brutal, Paulo Pacheco, o Cláudio Denk, Ed Carlos Rodrigues e o Rubens Bispo está dito. Fala, Vitor. Cumprimentando aqui a Sabrina Fernandes, o Diógenes Baracho, diz que o Belete é fera demais, fã dele como atleta e agora como gestor. Pelo seu único gol pelo Barcelona foi contra o Arsenal? Foi o único. Eu fiz um amistoso também, mas só vale esse. Natal na audiência, ele avisa mas aqui. Esse vale por todos. Rogério SS Moreira, saudações chavantes, Brasil de Pelotas, torcida fanática, time de torcida raiz de verdade. E a Rita Han diz aqui que tem certeza que o marido dela tem certeza que o Corinthians vai ser campeão da Libertadores, que ela é corintiana. Tudo e bem. que ela só é corintiana por sua causa, essa Obrigado, um beijo. Celso Zeldi. Números finais ou quase finais. E o nosso ganhador, tens aí? Tem, o ganhador é o Thiago Moia. Thiago Moia. Isso, e deu São Paulo. Boa gente, Thiago Moia. 63% para o pessoal como líder do primeiro turno, 18% para o Inter, 10% para o Grêmio e só 9% para o Flamengo. Hein? Belete, tá com o cartão verde na mão, quer dar para alguém?
Não, parabenizar o Cartão Verde pelos 25 anos. Poxa vida. Baita programa, baita história. E legal que eu vim aqui em 95 falar sobre uma convocação para a seleção com 19 anos como volante. Que legal. Legal lembrar. Isso é bacana, sabe que é até difícil, obviamente que hoje o futebol tem muita celebridade, tem jogadores que eu brinco quando alguém fala, pô, por que já não levou fulano, por que não levou ciclano? Eu falo, pode ter certeza que foi convidado. Mas é raro trazer alguém aqui que não tenha em algum momento passado e feito parte da história do Cartão Verde, alguma coisa. Só falta você falou que fez um jogo pelo Chelsea agora de Master, você continua no Master do Barcelona lá, de capitão? O Barça... De capitão ainda? É o Barça Legends, mas eu pedi autorização para eles, porque o Chelsea fez um jogo em homenagem. Para trocar de camisa? Eles deixaram. E um elogio, só quero fazer a diretoria do São Paulo, pela homenagem que fez ao Belletti, por ter colocado Danilo entre os jogadores mais importantes da história do São Paulo. Danilo talvez tenha sido o principal ou um dos principais da Libertadores e do Mundial. Danilo queria voltar para o São Paulo. A proposta do Corinthians foi maior. Não vou falar da preferência pessoal clubista do Danilo, mas eu vou te falar que quem conhece o Danilo sabe que é um jogador diferente. Não compra o glamour, não compra o status de ser jogador de futebol. É uma pessoa simples, humilde, que ajuda muita gente. E talvez o jogador mais injustiçado, apesar de ter ganhado muitos elogios do Corinthians, quando a gente fala de convocação de seleção brasileira nos últimos anos do futebol brasileiro. Bom, se essa foi a bola dentro, eu vou falar de uma bola fora, que é aquela questão, matéria do Jamil Chad no Estadão, fazendo a gente ser informado de que a CBF abriu mão do dinheiro, mesmo se sabendo fraudada, não entrar com um recurso para reaver tudo que foi tirado dela. É realmente uma situação que mostra bem o caminho que o nosso país toma e o nosso futebol. Belletti, obrigado mais uma vez, valeu Rivelino, obrigado pelo carinho com o programa, volte outras vezes. Eu agradeço o convite. Deixa a criançada lá, pode falar para a esposa, na hora que ela te der a bronca agora com o papo do treinador, que era só brincadeira, estava divertindo os caras lá no programa. Por enquanto, né? Valeu, Celso Zelt, Vitor Ernesto Birner, e a gente encerra o programa de hoje fazendo uma homenagem para lá de justo ao Ferroviário Atlético Clube, que no último domingo conquistou o título brasileiro da Série D, se tornando o único time da capital do Ceará, dono de um título nacional, hein? Se até agora a torcida do Ferrão faz festa, não é para menos. Foram longos 23 anos sem levantar uma taça. Uma boa sexta para todos e até a próxima quinta, 10h30 da noite. Agradecemos a companhia. Aquele abraço, divirtam-se com esse samba que vocês vão ouvir aí no clipe final, que é do mesmo autor do hino do Ferroviário. Juízo, torcida brasileira. Valeu. Ferrinho, Ferrinho, tu és todo diferente. Se vai fazer uma partida no gramado é mais decente. Não vamos ligar pros despeitados, que em parte eles têm razão, porque não são o que nós somos e vivem a fazer perseguição. Ferrinho, 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 tu és todo diferente. Se vamos fazer uma partida no gramado é mais decente.